Bom, depois do nosso momento risada e do momento fofura, né, que as crianças apareceram aqui, né? Bom, vamos começar. Eu peço que vocês, tiverem com a Bíblia aí com vocês, abram em Mateus 19, versículo 16. Em Mateus 19, versículo 16, nós temos lá a leitura do jovem rico, que provavelmente alguns de vocês, quando eu mandei a, a passagem do... Eu mandei a passagem não, o vídeo do Padre Paulo, ele trata dessa passagem. Né? Mas eu quero retomar isso, né? E mais ou menos no mesmo caminho que o dele, mas avançar para nós fazermos a ligação com o próximo tema. E eu fiquei pensando, eu cheguei a fazer a pesquisa com vocês. Talvez o pessoal não tenha entendido muito bem o que eu queria dizer quando fiz a pesquisa, se nós manteríamos ou não as aulas sobre sacramentos. E aí eu fiquei pensando na semana e eu decidi mantê-la. Mas eu vou fazer de um modo diferente com vocês. Nós vamos deixar os sacramentos com vocês pro final. Por quê? Porque vocês já são católicos. Nós vamos entrar no ponto moral e depois a gente vai entrar nos sacramentos em vista de juntar a oração com o sacramento, com a espiritualidade, e a gente entender melhor e viver melhor a nossa vida de fé. Então, é um negócio diferente do que eu faço para os outros. Porque os outros, por exemplo, para quem está fazendo a catequese, eu dou uma base do que é o sacramento. Não que eu não faça, não vá fazer essa explicação. Né? Dar lá as passagens bíblicas, não é esse o ponto, mas assim, eu quero que a gente possa trabalhar, depois de entender os mandamentos, de entender a vida moral, de nós aplicarmos isto. E esta aula de hoje vem exatamente para isto. Me parece que eu esqueci de dar uma explicação, então isto vem também junto. Eu já falo já. Bom, a leitura do jovem rico em Mateus 19, versículo 16 é a seguinte. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância, que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Bom, o que eu acho que eu deixei de explicar na semana passada é que nós estávamos falando de vida eterna e era para eu ter explicado. Se eu expliquei, reforçamos a explicação. Primeiro, vamos primeiro tratar da salvação de quem é cristão, mas não é católico. Muita gente tem dúvida. E aqui vocês vão entender por que eu falei de retornar ao final, né, fazer como último tema os sacramentos. Gente, repito o que disse nas aulas anteriores sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica não é CNPJ. A Igreja Católica é o corpo de Cristo. E os sacramentos são os meios pelos quais Jesus, e nós podemos dizer aqui, a partir do sacramento do batismo, criou o meio através da sua cruz para a salvação do homem. É através do sacramento do batismo
que nós somos lavados do pecado original, aquele pecado de Adão que eu expliquei para vocês, né? E insisti nessa questão de que o homem não só perdeu aqueles dons incríveis, né? Os dons chamados preternaturais, mas ele perdeu isso em consequência da perda da graça santificante. E essa graça santificante é aquela que nos torna santos, quer dizer, que nos configura a Deus, que nos torna mais próximos dele, né? Ou, como nós chamamos popularmente, é aquela que nos deixa em estado de graça. E que, conforme nós caímos no pecado grave, né, num pecado proveniente dos 10 mandamentos, a gente perde. No caso, a dificuldade do protestante é que ele não tem todos os sacramentos. Alguns têm o batismo, outros têm matrimônio, mas eles não têm os outros sacramentos. Eles têm, hoje em dia, vocês podem ver muito mais as neopentecostais, sacramentais. Eles negam, mas veja, eles usam sacramentais, que eles usam óleo, água, aí usam outros objetos que dizem estar abençoados para determinados fins. Isto é um sacramental. Então veja que interessante, né? Tanto se questionou, tanto se criticou, e aí eles têm lá o sabonete, não sei o que, da bênção, né? O padre, que tem alguns paroquianos aqui comigo, o padre Eduardo costuma mencionar muito a vassoura, né? Vassoura da bênção, que você vai varrer a sua casa, tal. Ele comenta muito dessa vassoura, né? E tem outros, isso é sacramental. Então eles têm alguns sacramentais, mas não são sacramentos, quer dizer, não configuram caráter ou não são aqueles que permanecem, não têm permanência. Logicamente, também não tem, nenhum deles tem Eucaristia. E a Eucaristia de todos os sacramentos é o sacramento maior. Nenhum sacramento você pode receber se não tiver recebido o batismo, mas não existe sacramento maior do que a Eucaristia. Por quê? Porque não é só a graça de Deus que atinge o ser humano. É além da graça, só é a única palavra que dá para usar, mas não é só, né? Já é tudo isso. Mas além de tudo isso, ainda é o próprio Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Não é uma representação, né? Quando eu fiz aquela leitura de João 6, era disso que se tratava. Então, obviamente, quando nós lemos na semana passada lá os tipos, né? O infiel, que é aquele que acredita no Deus único, mas está fora, né? Que aí a gente tem os islâmicos e os judeus. No caso dos protestantes, eles não caem nessa ideia de infiel, ele cai na ideia de herege, porque ele nega dogmas, né, persistentemente, permanece nisso. Então, a igreja defende que os filhos de Lutero não têm a mesma culpa do Lutero, ou do Calvino, ou do Zwinglio, ou de outros. E aí nós temos uma questão da forma e da cultura que a pessoa nasceu, e que provavelmente o que ele conheceu foi um espantalho e não a Igreja Católica. O que ele escuta a respeito de nós é que a gente é um bando de idólatra. E quando ele assiste, né, hoje em dia eu acho que não sei se alguém ainda assiste, perde tempo com isso, mas assim, né, porque não que não possa, mas é que eu acho que a história é muito ruim, tá? Você gosta, desculpa. Mas assim, eu não sei se alguém ainda assiste novela, mas toda vez que aparece um católico na novela, é sempre ele parece mais uma pessoa mais ligada às simpatias do que à igreja mesmo, né? É uma pessoa muito fofoqueira, que aí eles colocam mulheres, olha o estereótipo, olha o estereótipo. E aí elas nunca têm alguém, né? E aí ficam conversando com a imagem de Santo Antônio. Aí vem a parte a parte supersticiosa.
Aí pega a imagem do Santo Antônio, coloca no copo, invertido, de cabeça para baixo. Ou então elas dão em cima do padre, e aí no final da novela elas ficam com o padre. Então, assim, isso aí até 2012, que eu acho que foi a última novela e o último período que realmente eu parei para assistir programação de alguma coisa na TV. Depois eu descobri que existia um negócio chamado internet, tinha as coisas que eu gostava, eu falei, bom, a partir de agora não preciso mais, já tenho minha programação já. Desde então. Então, existem essas pessoas que acabam criando essa imagem do católico. E aí escuta isso na igreja, vê outra coisa na mídia, e todo mundo fala mal, né? Aí o professor de história fala que a igreja matou milhões, e todo esse bando de mentirada, né? Não dá para esta pessoa estar condenada, visto que ela entrou numa cultura e nasceu numa cultura que já fala mal dos católicos. Fica difícil. E aí, estas pessoas, isso diz o catecismo, os filhos de Lutero não têm culpa do erro do pai. Então, como é que vai proceder para essas pessoas? Essas pessoas já estão, então, condenadas? Não é bem assim. Primeiro, como elas creem em Nosso Senhor Jesus Cristo, elas têm uma participação como quem estivesse em pecado e precisa desta vida, né? Só que não recebe os sacramentos e fica naquela confusão, mas é um cristão e está afastado. Então veja, quando eu digo protestante, eu não estou falando só daquele que é um participante, mas daquele que se declara cristão e às vezes nem tem uma coisa, mas não é de nenhuma outra igreja, mas ele acredita em Jesus, ele já leu a Bíblia alguma vez, entende? Não é só necessariamente de uma denominação, mas é aquele que está afastado e aí ele tem as suas críticas, ele protesta, né, contra a igreja. Então este terá que viver honrosamente, dignamente, de acordo com aquilo que lhe foi ensinado. Para quem ficou só dentro de casa e diz que como é que fala? É aquele, não, eu rezo em casa, eu faço oração em casa, você vai ter grandes problemas, porque a vida na fé, ela vai te orientar na questão moral. Ela vai dar a base. E principalmente por causa dos mandamentos. Se não for a palavra de Deus a orientar-lhe, algo vai ser a referência e pode ser que prejudique a sua vida de fé. Então, tem isto. Tendo ele vivido honradamente, de acordo com os mandamentos, tendo vivido prudentemente, de acordo com as orientações da fé e da forma como lhe foi ensinado, e estando logicamente essa doutrina de acordo com aquilo que é verdadeiramente a Escritura sobre Jesus Cristo, ainda que negue alguns dogmas, mas não nega a divindade de Jesus, não nega que ele pertence a uma trindade, né? Não nega que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, não nega as passagens, não nega os ensinamentos, não nega os mandamentos. Então, tendo ele vivido honradamente nesta vida, de modo digno, ele vai se salvar. Ele vai se salvar e o que se imagina é que no seu juízo particular, ao morrer, ele vai ser confrontado com a verdade da igreja, que é Jesus. E então ele terá que dar o seu sim. E então, ao dar o seu sim, ele vai ser incorporado totalmente. Ele não está incorporado totalmente como membro da igreja. Ele pode, até pela boa vida, estar incorporado só espiritualmente, mas ele vai estar também fisicamente. E então ele vai dar este sim e vai participar da comunhão da igreja. Vai para o céu direto? Provavelmente não. Provavelmente é purgatório. Por quê? Porque ele ficou muitos anos
longe, então ele não pôde, por exemplo, confessar-se. Mas ele estará salvo. E é isso que importa. Quem vai para o purgatório está salvo. Quem vai para o purgatório se salvou, não se perdeu. Agora, e para um não cristão, para uma pessoa de outra religião, aí o que vale não é a religião dela. Porque, bom, os deuses dos pagãos são um nada, já dizia o Salmo. Então, nós podemos compreender que existem histórias de sabedoria, de orientação boa, correta, de verdades. Verdades que são apresentadas por outras religiões. Ensinamentos, não sei, vocês já viram alguma parábola, algum ensinamento? Às vezes tem. Porém, na base do todo, o que nós cremos que há um só Deus em 3 pessoas. Nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, então todas as outras doutrinas, ainda que possam ter alguma semente de verdade, isso o catecismo também apresenta, eles não estão na verdade completa e estão numa mentira muito grande. Estão num engano. Para um relativista, como eu vi semana passada, isso aqui, eu dizer um negócio desse aqui, para eles é absoluta opressão aos outros e uma prepotência de nossa parte. Mas eu diria, ora, meu amigo relativista, não estaria você também querendo forçar a sua doutrina de que todos valem cada um uma coisa e é tudo uma emanação do mesmo Deus? Mas peraí, se dizem coisas às vezes tão discrepantes, como é que pode haver uma verdade absoluta aí? Se não há uma verdade absoluta, não há um Deus, cara. Isso aí qualquer raciocínio lógico. Não precisamos nem da questão de fé. A gente dá um passinho para trás. Você precisa ter uma verdade absoluta. Agora, um deusinho, então, aí precisa de alguma coisa maior. Mas isso é simplesmente, como disse uma vez um colega que largou a igreja e se declarou ateu, foi por conveniência pura. Então, e a igreja fala que quem está mais afastado são os ateus. Mas mesmo os ateus, ainda que eles não creem numa transcendência, e eu já ouvi de muita gente falando assim, não, mas eu tenho um amigo que é ateu, ele é melhor que muito cristão, que ele às vezes é mais caridoso, às vezes ele é mais bondoso, mais educado, tem uma boa família e tudo mais. O que vai salvar esse povo, gente, vai ser uma coisinha chamada lei natural. Porque talvez muitos vão conhecer e vão ficar naquele mesmo problema dos protestantes, uma questão cultural. Agora alguns não vão conhecer, ou vão ouvir falar de longe. Sei lá, um cara que vive lá no Emirados Árabes Unidos, no Irã, em algumas partes longínquas da China ou na Coreia do Norte, esse cara não vai ter oportunidade de conhecer Jesus. E assim, o que vai salvá-lo será uma vida ética de acordo com a lei natural. O que é a lei natural, Leandro? É uma lei que não foi inscrita pelos homens, que é chamada de lei positiva. É uma lei que está na natureza das coisas, do ser das coisas. E que no ser humano está também. Quando a gente olha coisas inventadas pelo ser humano, elas possuem pequenas regras que você sabe que se você corrompê-las, você vai ter problema. Por exemplo, se tu pega o teu celular sem nenhuma proteção, não adianta você querer nadar com ele dentro da água da praia, que você vai perder o seu celular, a não ser que ele tenha uma resistência para isso. Mas se ele é comum com uma grande maioria, não adianta você reclamar ou dizer que é uma opressão da sociedade, porque o seu celular vai pifar. Da mesma forma, o ser humano, existe um modo certo de vida que lhe garante uma vida correta e é natural do ser humano, está dentro do ser humano, uma busca natural pelo bem e para se afastar do que é mal. Nessa busca ele pode se confundir, ele pode se perder, mas
desde o princípio, ele sempre procura o que é bom e se afasta do que é mal. A começar, primeiro, ele busca a sua própria sobrevivência. Já que vimos os bebês, aqui no momento fofura, as nossas crianças aqui, quando um bebê nasce, a primeira coisa que ele faz é chorar. Por quê? Porque ele não quer morrer. Ele estava seguro lá na barriga da mãe, tudo bonitinho, alimentação, né, o calor de acordo, a temperatura correta, tudo bonitinho. Ele sai, né, aí tá um frio igual agora, frio de junho, e aí tem que ter todo um aparato e sai e demora. Criança chora. Por quê? Porque não quer morrer. Então já desde o início existe uma luta pela preservação de si. Mas se percebe, tanto no homem quanto nos animais, primeiro essa luta pela sobrevivência de si, mas também a luta pela sobrevivência da espécie. Por isso as pessoas procuram os seus pares para dar continuidade à sua geração. E com isso perpetua a espécie humana. Consequentemente, aí diferente dos animais, os homens, e aí, no sentido de humanidade, procuram também aquilo que é natural para o desenvolvimento de uma busca pela verdade das coisas. É natural de você, quando você começa a aprender algo, tentar aprender o que é o melhor a se fazer naquela situação, de algum lugar, ou o que é o melhor a se fazer aqui. Isto é natural do ser humano também. Então, é a manutenção da vida intelectual. Essas três coisas estão na lei natural. Não rompendo essas três leis, que debaixo delas estão os 10 mandamentos, esta pessoa será salva. Então pode acontecer de você encontrar aquele seu amigo que não era católico? Pode, com certeza, pode sim. Mas quando morrer também será incorporado à igreja. Se tornará católico lá, né? E provavelmente também vai para o purgatório, para a purificação. E se tornará católico e será batizado lá, no juízo particular. Então veja, esses sacramentos ocorrerão numa via totalmente espiritual. E que ele será salvo depois e incorporado à igreja totalmente no juízo final, ao qual ele será, né, o corpo vai ressuscitar junto da alma, e aí sim ele será verdadeiramente incorporado e vai viver na glória, agora adorando o verdadeiro Deus. Então é isto. Essas pessoas não sabem, mas rezemos pela humanidade. Por isso que Jesus manda rezar pelos inimigos. Porque às vezes a gente é perseguido por algumas pessoas, mas essas pessoas podem encontrar Deus. Às vezes não é uma pessoa má, né? Só uma pessoa mal orientada. E aí vocês veem aí, porque pode passar pela nossa cabeça, mas putz, caramba, meu, eu tenho que manter esta ideia fiel de que a igreja realmente é o corpo de Cristo e que não tem outro, por mais que eu veja isso, veja aquilo. Isso é fé, gente. Vocês querem certeza absoluta? Não, isso aí não é fé, gente. Vai ficar essa pontinha aí mexendo. E aí? E você tendo que dar esse reconhecimento. Aí é fé. Entendeu? Porque aí você não é uma questão de dúvida, mas é uma questão de que você é questionado aí fora. É por isso que Pedro fala assim, ó, deem provas da fé, da esperança, da vossa esperança, né? Vocês precisam dar prova da vossa esperança. Pedro vai dizer na carta dele. Então, é lógico que vai ter uns momentos que você fala, né? A gente vê as trapalhadas, né? Os escândalos, os problemas, ainda mais neste tempo. Então, assim, nós fomos constituídos, nós nascemos nessa época, e talvez na cabeça de alguns fala, puxa, queria tanto ter nascido em épocas onde a igreja triunfava, não tinha esses problemas, todo mundo acreditava na mesma coisa. Meus amigos,
nós fomos escolhidos para esta época. Eu vi isso do padre e achei sensacional. E aí não adianta. O que vai adiantar reclamar? Você foi escolhido para esta época. Né? Cada época vai ter o seu sofrimento, vai ter as suas dores. Então aprendamos a sofrer também nesta época maluca, que é quase igual, em alguns pontos talvez seja mais duro, em outros menos, ao que os primeiros cristãos passaram. Então é isso, esse é o nosso tempo. Então louvemos a Deus por termos nascido nessa época. Vemos coisas que os outros não viram. Estamos passando por coisas que alguns não passaram, algumas muito boas, algumas muito ruins. E assim é. E aí a gente precisa falar de nós, que é o que faz esta ligação com o tema que a gente passa a tratar a partir do próximo encontro. O jovem rico chegou em Jesus, muito consciente, e fez uma pergunta que talvez ele sabia a resposta, mas quis confirmar. O que eu devo fazer para ser salvo, para ter vida eterna? E Jesus fala para ele: segue os mandamentos, tem aqui os mandamentos para você. Ele fala: legal, isso aí eu já sigo desde pequeno. Veja, nós não temos a mínima condição de questionar. Assim como nós não temos condição de questionar o fariseu que estava na capela e dizia que fazia, né, ele fala tudo que ele fazia 7 coisas lá extremamente bem feitas. Tinha um publicano lá batendo no peito. Mas nós não somos melhor que o fariseu. Porque veja, o fariseu fazia 7 atividades perfeitas. O homem era realmente perfeito. E aquele homem ia ser salvo? Ia. Mas ele era santo? Não. E o outro era um pecador reconciliado, que Deus tem muito mais alegria de puxar, então, né, de trazer para si. O jovem rico também. O jovem rico cumpria os mandamentos efetivamente. Ele não estava, como muitos de nós ficamos, nessa inconstância do peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. Aí fica nesse risco. Ele cumpria os mandamentos. Ou seja, ele estava salvo. Jesus chega para ele, já que ele perguntou: o que me falta se eu já sigo os mandamentos? Bom, se você quer ser perfeito, versículo 21, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro. E ele não quis, ele gelou. O que é isso na vida espiritual? Nós temos, eu acho que já falei isso outra vez, mas é sempre bom a gente retornar ao tema. Nós temos a nossa entrada na igreja por conta da nossa conversão. É difícil hoje em dia considerar, se bem que está tendo muito adulto batizado, mas vamos considerar aqui o período da conversão, porque às vezes você foi batizado muito pequeno, mas ficou muito tempo fora da igreja, depois, quando jovenzinho ou um pouco mais velho, decidiu entrar para a igreja. Então, a sua conversão provocou o seu retorno, a sua participação, a sua entrada e o seu início realmente de oração, de uma busca de uma intimidade com Deus. E, em consequência disso, nesta busca de intimidade, a sua participação junto dos sacramentos. Se não era batizado, foi batizado. Se já era batizado, procurou outros sacramentos. Se já estava num caminho, recebeu os sacramentos. E nisto ocorreu uma mudança de comportamento. Uma metanoia, uma conversão. Nesta conversão, esse é o primeiro passo. Vem o segundo, que
a gente costuma entrar numa batalha espiritual, que a gente começa a ser, logo depois que passa aquele momento maravilhoso da conversão, parece que os problemas foram todos embora, tá tudo lindo, maravilhoso, né? É uma graça atrás de graça, é bênção atrás de bênção, mas chega um dia que parece que os problemas voltam a se apresentar, tanto os problemas comuns do dia a dia, quanto problemas novos. Às vezes o questionamento até de gente da família ou de gente de fora, que começa a questionar, porque como você mudou algumas atitudes já, mas você que fazia isso, que fazia aquilo. Então começam essas pequenas coisinhas que começam a colocar em dúvida sua vida espiritual, se você está fazendo a coisa certa, né? Se está certo você fazer assim, porque antes você não fazia assim, e nossa, será que eu tô julgando as pessoas por agir assim, não agir do mesmo jeito que eu agia antes? Tem algum jeito? Começam os questionamentos, começa-se uma batalha espiritual, gente. Inicia esta batalha contra as pessoas? Não. Nossos inimigos não são os nossos irmãos. Os inimigos são os demônios. E nisto, por conta de ocasiões do dia a dia, vem essas perseguições. Então, isto aí acontece com todo mundo, de algum modo acontece. E aí, começa também, por causa disso, uma luta tremenda da pessoa para ter uma constância na oração e não ficar caindo em pecado grave. Então essa é a segunda fase. A pessoa começa este trabalho de purificação. Eu não posso cair mais em pecado grave. Aí estão os pecados dos 10 mandamentos. E ela cai e vai se confessar, volta. Então ela fica neste vai e volta da vida espiritual. Ela perde o estado de graça, volta para o estado de graça. Depois confessa. Aí participa, aí vai para missa, e vai para adoração, e cai tudo de novo. E aí volta, e vai, e volta, e fica nessa luta. Algumas pessoas começam a superar isso. E o pecado grave começa a já não ser mais um problemão. Só não cai mais nesses pecadão. Comete pecado ainda, mas não chega nessas extremidades. Não são mais pecados contra a castidade. Não são mais desonra a pai e mãe. Não é mais traição. Não é roubo. Não matou ninguém. E matar, vocês vão, quando a gente falar de não matar, vocês vão ver que matar não é só matar fisicamente. Então, a pessoa supera isso. Mas continua, a batalha espiritual continua, continua tendo as provações e agora começa uma peneirada mais fina, que existem os pecados veniais, que não há uma lista dos pecados veniais, porque às vezes o pecado venial, ele também está ali na lista dos 10 mandamentos. Vou dar um exemplo aqui. Existem pequenas mentiras que são ditas e não prejudicam ninguém, mas ainda assim são mentiras. Elas são pecados veniais, não são pecados graves, porque ela não está prejudicando ninguém, não é uma fofoca, não é uma destruição de reputação, não é nada disso, não é um cancelamento. Mas são pequenos pecados. Existem certas irritações, sabe esses piti que a gente dá, que é desnecessário? São pecadinhos, não são pecadões. Porque não prejudicou ninguém, não foi uma agressão, mas ele está ali prejudicando o dia a dia. E a pessoa fica naquilo. Existem pequenos apegos que nós temos, e estes apegos, muitas vezes, são o que provocaram o que o nosso amigo jovem rico não tinha coragem de largar, porque Jesus não está falando, ainda que pareça, gente, o evangelho não está falando só de dinheiro. Vou dar um exemplo. Santa Teresinha tinha, vocês sabem que a Santa Teresinha tinha as irmãs dela no convento. Todas as irmãs de Teresinha, todas elas no convento, né? E aí, uma delas tinha ganhado um alfinete bonito.
para colocar, né, no hábito. Matar não. Então, não, mas tem alguns matar que não é matar fisicamente, né? Eu posso. Isso é bem brasileiro. Eu posso ficar matando o sonho das pessoas, né? Isso é bem brasileiro. Você fala que vai fazer alguma coisa, fala, não dá certo não. Sabe? Não é só matar. Ia perguntar isso. Por exemplo, você fala que vai fazer alguma coisa, tem algum projeto, eu falo, não faz isso não. Isso aí não presta, né? Sei lá. A Maíra falou que vai fazer um concurso, eu vou pegar e falar, mas pra que concurso? Vai ficar se envolvendo nessas coisas aí, você não sabe que o governo é tudo corrupto, você vai se corromper, que desgraça, entendeu? Como se eu ficasse destruindo o sonho. É lógico que se existe um risco para alguma coisa que alguém vai fazer, mas não é prestar um concurso ou ter um projeto ou alguma coisa, mas tudo é uma questão de conversa, uma questão de caridade, e não de agressividade, mas aqui no Brasil tem-se muito isso, né? A pessoa fala, o outro já acaba assim, não, mas você não consegue, tu sabe? Isso é matar o sonho da pessoa, isso é matar a pessoa por dentro, né? Então existem outras formas de matar, tem o escândalo, né? Mas aí depois a gente fala do quinto mandamento. Mas você tem esses pecados menores que a gente vai peneirando aí. E aí tem essa história da irmã de Santa Teresinha que ganhou um alfinete muito bonito para colocar, porque vocês sabem que elas usam aquela... Eu esqueci o nome daquela parte de cima, não é um véu. Não é um véu. Das carmelitas. Ela colocou, achou bonitinho e tal, colocou lá. Uma das irmãs do Carmelo viu aquele alfinete. Ai, que lindo! Empresta para mim! Ela ficou... A irmã de Teresinha. Ficou assim, chateadíssima a irmã de Teresinha. Não. Tirou com a maior tristeza do mundo e emprestou para a irmã. Teresinha viu. Aí aquela sabedoria de Santa Teresinha chegou para a irmã e falou assim: irmã, você ainda é muito rica. Entenderam? É nesse sentido do apego que nós temos, é muito difícil, tá, gente? Que não nos faz dar este passo na qual aí sim nós passaríamos por uma transformação, primeiro física, para este desapego material, para depois entrar num desapego geral das pessoas que amamos, para aí sim entrar na fase final. Aí realmente aí o cara entra numa santidade tremenda. Eu estou explicando de uma maneira, sem dar os nomes, as moradas que Teresa d'Ávila explicou. Né? Porque aí sim, nessa hora, depois que desapega das coisas materiais, começa realmente o desapego das pessoas e entra naquela passagem, aquele que não é que não larga o pai, a mãe, não é digno de mim. É aí que entra. Então antes, para nós, aquela passagem parece muito longe. Mas para algumas pessoas já é o momento. E é o momento que o nosso rapazinho aí, Jesus cobrou ele. Então este desapego, essa porta estreita que a gente precisa passar. Muita gente não consegue passar. O que é que faz a gente passar? Bom, o que é que causa esses apegos? O que é que causa essas irritações? Bom, eu acho que todo mundo sabe aqui que nós temos um negócio chamado 7 pecados capitais. E os 7 pecados capitais, às vezes eles geram pecados graves, às vezes eles geram pecados veniais. E nós temos todos eles dentro de nós. Alguns deles se manifestam com maior força, dependendo de quem é. Um vai ser mais invejoso, o outro vai ser mais irado, o outro é mais preguiçoso, o outro é mais guloso, o outro é mais vaidoso, né? O outro é mais luxurioso, o outro mais avarento. Mas nós temos todos eles. E de vez em quando, mesmo que não é a tendência maior, eles se manifestam. Vencer e se desapegar dessas coisas faz com que consigamos
passar por essa porta estreita. E ao passar por essa porta estreita, aí sim a gente começa realmente a se santificar. Agora nós estamos no momento da peneirada, da provação, da luta espiritual, né, da mudança de mentalidade, da conversão. E essa é uma fase mais comum a todos. Mas quando entra nesse passo para largar esses pequenos apegos, o que parecia ser mais fácil, porque você já passou dos pecados graves, toda aquela coisa bruta, é mais difícil. E aí romper com essas pequenas coisas é mais difícil. Porque Jesus não falou só para a gente largar os pecados. Muita gente que é da minha época achava, na década do início de 2000, que bastava o tal do PHN, que a Canção Nova tanto pregava. Mas o PHN, o Por Hoje Não Vou Mais Pecar, é só a primeira fase. Porque, ok, você deixou de fazer. Legal. O que você põe no lugar? Porque agora você deixou a sala vazia. Você precisa pôr alguma coisa nessa sala. E aí, Jesus pediu amor a ele. É isso que ele está pedindo. Vem e segue-me. Jesus olhou com amor. Falou, se queres ser perfeito, quer dizer, se você quer ser santo, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Quer dizer, abre esse teu coração, meu filho, para agora você amar. Então, tudo esses negócios que você tirou, você deixou agora a casa aí dentro de você bonitinha, porque não tem mais a sujeira do pecado, tá toda limpinha. Olha só, você passou todos os... nos móveis, o lustramóveis. Né? Passou um belíssimo pano, limpou todo o chão, agora tá tudo limpinho. O que nós vamos pôr nessa casa? Porque essa casa tá vazia, não tem nada aí. Precisamos colocar amor, precisamos colocar verdadeira esperança, precisamos colocar uma fé robusta, precisamos colocar caridade para valer. Tá vazia. Ou seja, não peca, mas também não faz mais nada. E aí que tá o ponto. Como a gente supera os pecados veniais? Como a gente supera os 7 pecados capitais? A começar, a gente supera com aquelas 3 coisinhas: jejum, oração e esmola. Com esses 3 primeiros: jejum, oração e esmola. Por quê? Porque tem certos tipos de demônios que só se expulsa com jejum e oração. Então, quando a sabedoria da igreja fala sobre sexta-feira não comer carne e mortificar, e você tem que ficar esperto, porque pode vir um presunto na torrada e você não lembrar. Acontece. Mas é a luta. E esta luta precisa ser feita para purificar-nos das nossas corrupções interiores, dos nossos maus pensamentos, das nossas cansadas, das nossas irritações, dessas coisinhas. É aí que começa essa outra parte da luta. Se eu não fizer isto nesta terra, quer dizer, se eu não enfrentar a cruz neste mundo aqui, se todo sofrimento que vier à minha vida, seja ele qual for, desde as coisas pequenas até coisas muito sérias, eu não enfrentar entregando toda a esperança para Jesus e fazendo aquilo que preciso fazer, né? A minha oração, minha entrega, minha devoção, meu amor por Ele, e diminuir a minha reclamação e aumentar o meu louvor, se eu não tomar a cruz a cada dia, a minha cruz, a tendência é qual? Que eu não vou me purificar nesta terra e eu preciso ainda me purificar, porque somente os puros verão a Deus. Então, como eu ainda não me tornei perfeito, mas não peca gravemente, o Leandro é bonzinho. Então, o lugar do bonzinho é no purgatório. Então vai lá dar uma chapada.
e vai enfrentar a cruz que não pegou aqui, vai pegar lá. Aí lá vai ter que purificar. Entenderam? Então esse é o ponto, esse é o caminho que nós temos que fazer para que nós possamos não apenas ser salvos, mas sermos santos. E ser santo, além do significado de separado, é configurar-se verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo, se tornando o Cristo para o mundo. Santo é isso. Então, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é jovem. Os modelos de santos vocês têm aí. Agora tem um jovem que vai ser canonizado, Carlo Acutis. Mas nós já tivemos papas, já tivemos ex-judias, né, como a Edith Stein, que foi canonizada depois. Então temos vários, homens e mulheres, que podem ser modelos para nós. Estes são a igreja. Estes são a igreja. Por quê? Quando você é contratado por uma empresa, o pessoal conta a história da empresa, conta a história de quem? De quem começou a empresa, de quem fez a empresa ter sucesso, de quem trouxe algum produto que revolucionou a empresa e tudo. Ninguém coloca lá, tinha um cara que ele vinha aqui, nós vamos contar a história da nossa empresa. Então, tinha lá um funcionário chamado Leandro. Ele era um preguiçoso de doer. Então, não, eles não vão contar a história de quem é um derrotado na empresa, vão contar a história dos vencedores, vão contar a história de quem fez alguma coisa. A igreja nestes homens e mulheres que deram a vida por Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Pegar esses exemplos e modelos e buscar viver na nossa realidade, na nossa vida, né? Casado, solteiro, não sei como é que você está, mas é nessa vida aí que Deus te chama. E nisto, cabe a nós fazermos uma análise a partir de agora do ser humano. O que ele deve buscar, como ele deve buscar. Quem é o ser humano? O que é o ser humano? O que é um ser humano completo? Né? Corpo, alma? Como assim? O que ele busca? Qual que é a finalidade do ser humano nessa terra? Como é que ele faz? O que é liberdade? O que é verdade? Então nós vamos, a partir da próxima semana, tratar disso com mais atenção, na qual é a terceira parte do catecismo que o pessoal chama de 10 mandamentos, mas se vocês olharem lá, o nome correto é Vida em Cristo. Então nós vamos tratar exatamente desses assuntos a partir de semana que vem. Então nós vamos para a questão moral da coisa, que finaliza com os 10 mandamentos. Mas assim como eu digo para todo mundo, quando nós chegarmos nos 10 mandamentos, vocês já vão ter entendido os 10 mandamentos, porque ele é muito mais profundo no dia a dia, e nós vamos falar muito do dia a dia, do que propriamente, né, num negócio de regrinha, pode, não pode, porque não é um trabalho de moralismo, é um trabalho de reconhecimento de quem é o ser humano, do que ele deve fazer e de como ele deve viver, para poder viver uma vida verdadeira em Cristo. Era isso que eu tinha para falar hoje. Alguém tem alguma dúvida? Porque eu acho que vai cair. Aí daqui a pouco vai cair o negócio.